E o tema da mensagem de hoje é aliviando o peso para seguir em frente. Vamos falar? Aliviando. Alô, tá todo mundo aí? Alô? Isso. Alô é alô, né? Amém. Alô, irmãos, todo mundo aí? É benção. Aliviando, vamos falar? Aliviando o peso para seguir em frente. Mais uma vez, aliviando o peso para seguir em frente. É uma palavra assim, confesso aos irmãos, que nem sempre é fácil de pregar. Mas uma palavra dessa não é para expor ninguém, nem muito menos para mandar recados, mas é uma palavra de amor pastoral e de reflexão que você deve começar com a sua vida, com quebrantamento, porque talvez nós temos na nossa vida alguns pesos que estão atrapalhando você de andar e de cumprir o propósito de Deus. E se Deus reservou essa palavra, é no desejo de que você siga em frente da melhor maneira possível. O nosso texto é Atos 27, versículo 18 e 19. Diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, versículo 19, estou lendo na NVI. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos. Repita comigo: com as próprias mãos. Mais uma vez, com as próprias mãos, a armação do navio. O texto já está nos dizendo alguma coisa. Quem é que vai aliviar o peso da sua vida? Você mesmo. Eu não posso tirar o peso da sua vida. Eu não posso aliviar o peso do seu barco, porque a palavra de Deus diz que eles lançaram fora com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos você deve jogar esse peso fora. É uma atitude que você precisa tomar. Paulo, no contexto histórico aqui, para a gente entender um pouco, estava num navio seguindo de Jerusalém para Roma. E ele não estava indo a passeio, ele não estava indo sem propósito, ele estava indo debaixo da direção de Deus. Deus é quem queria que aquele servo estivesse em Roma para pregar o Evangelho. E Paulo tinha plena convicção disso. Apesar de estar naquele navio como um prisioneiro, ele sabia que quem o estava levando para Roma não era as mãos dos homens, mas sim conduzido pela própria mão do Senhor. Ele sabia que o seu destino final era a cidade de Roma. E aqui é a primeira pergunta que eu queria deixar para você. Você sabe para onde você está indo? Para onde que você está indo? Me ajuda aí, pergunta para o irmão. Você sabe para onde você está indo?
Você tem certeza que Deus tem um propósito para a sua vida? Você tem certeza que Deus tem um propósito para a sua família? Será que nós, como liderança, sabemos para onde essa igreja está indo? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não vai para lugar nenhum, ou não sabe para onde vai, qualquer caminho é certo de ir. Eu espero, irmão, que todos nós aqui nessa noite estejamos cientes de que Deus tem um propósito para a nossa vida. Você crê nisso? Que Deus tem um plano para a sua vida, um caminho preparado para você seguir, um destino para onde Ele está nos levando. Deus tem um plano para a sua família, sim ou não? Deus tem um plano para essa igreja, eu creio. Nós não somos um barco sem direção. Nós estamos indo na direção que Deus tem traçado para cada um de nós. Mas veja bem, porque mesmo indo debaixo da direção de Deus, a viagem não foi fácil. Porque a gente pensa assim, se é Deus que está levando, a viagem vai ser tranquila. Se você for ler o capítulo 27 até o 28, você vai ver o que Paulo sofreu para chegar em Roma. 2 navios, tempestade, naufrágio, 14 dias no mar. Uma viagem tumultuada e cheia de obstáculos. Outra lição que aprendemos aqui, meus irmãos: não existe caminho fácil para o servo de Deus. Se o caminho está muito fácil, eu começo a ficar preocupado. Eu brinco às vezes porque alguém vem, pastor, eu estou com um problema. Eu disse, graças a Deus é sinal de que você está no caminho certo. Aí quando eu estou com um problema e falo com alguém, a pessoa diz assim, graças a Deus, sinal que o senhor está no caminho certo. A gente vai ensinar, né? O povo depois usa contra nós mesmo. Mesmo quando você está no caminho certo, você vai encontrar grandes dificuldades. E essas dificuldades às vezes farão você duvidar que esteja no caminho da vontade de Deus. E é nessa parte exata da viagem, versículo 18 e 19 que nós lemos, é que levantou uma grande tempestade açoitando aquele navio, e Paulo então percebeu, irmãos, que para que aquele navio não afundasse, para que aquela tempestade não viesse e destruísse aquela embarcação, eles precisavam aliviar o peso e começaram a jogar tudo que era peso daquele barco no mar, aliviando o peso para não afundar, aliviando o peso para seguir em frente. Daí eles começam a jogar o que estava pesando, e aqui aprendemos outra lição. Todos nós estamos indo em direção a um sonho, ao propósito, ao chamado de Deus nas nossas vidas, mas vai alcançar cada um de nós a tempestade. E o dia que a tempestade me alcançar, se o meu navio, se a minha vida estiver cheia de pesos, eu irei afundar. Por isso, irmãos, aliviar o peso, para que o dia que a tempestade alcançar o nosso navio, ele não afunde a nossa vida. Por isso precisamos pensar quais são os pesos que Deus está tratando, para que cada um de nós possa jogar hoje com as suas próprias mãos, para que a tempestade não afunde a sua vida, para que a tempestade não destrua a sua família, para que a tempestade não faça você ficar parado, estagnado, sem seguir em frente no propósito que Deus tem para você.
E se você não jogar fora esse peso com as suas próprias mãos, aquilo que está atrapalhando a sua vida, você vai ficar parado e não vai sair do lugar, e você está correndo um sério risco do seu navio afundar. Mas a pergunta hoje é: quais são esses pesos que podem estar atrapalhando a minha viagem, pastor? Quais são esses pesos que podem estar dentro do seu navio, que hoje você precisa jogar fora com as suas próprias mãos? Levante a sua mão e diga assim: com as minhas próprias mãos. É com elas que eu tenho que pegar esse peso e jogar fora. Para você poder seguir em frente, o que essa igreja, irmãos, precisa jogar fora? Qual é o peso? O que está pesando hoje na vida da nossa igreja, para que ela não esteja fluindo no rumo que Deus está nos dando? E que hoje todos nós precisamos, com as nossas próprias mãos, jogar fora. É a noite da ceia, é a limpeza de Deus na nossa vida, para que esse barco venha continuar fluindo rumo ao propósito de Deus. Eu não quero ficar parado, eu quero ir em direção à vontade de Deus para a minha vida. Você quer ficar parado? Eu não quero ficar acomodado, e muito menos eu quero afundar, irmão. E eu sei que você também não quer. Por isso, com as suas próprias mãos, comece a jogar fora os pesos da sua vida. Quais seriam esses pesos? Podíamos falar de vários, mas eu vou citar alguns hoje. O primeiro deles é o peso da ansiedade. Vamos falar? Ansiedade. Esse é um peso que atrapalha muita gente. E eu quero exemplificar isso com a história de Marta e Maria, para você entender o que a ansiedade faz. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê, irmão? Ocupada com muitos serviços. Se fosse só isso, estava bom. Mas ela parou, aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E a mulher resolveu querer dar ordem a Jesus. A mulherada é fogo, irmão, fogo. Se a gente deixar, ela dá ordem na gente, e se Deus der bobeira, até ordem de Deus ele quer dar, mas aí Deus fala assim: epa, comigo não, para aí, Senhor, manda que a minha irmã vai me ajudar. Aí Jesus falou o quê? Marta, Marta, parecendo a nossa mãe quando falava, né? David, cuidado, hein? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é o peso que nós temos que jogar fora? Com as suas próprias mãos. Eu não posso tirar, mas você pode hoje. Joga fora essa ansiedade que está pesando na sua vida, irmão. Marta estava tão ansiosa e agitada que ela não conseguia se relacionar com as pessoas direito. Ela estava preocupada: será que vai dar certo? Será que a comida vai sair boa? Será que Jesus vai gostar da minha casa? Será que o tempero? E ela andava para lá e para cá, para lá e para cá, agitada de um lado para o outro, e estava perdendo uma oportunidade de receber algo da parte do próprio Jesus que estava sentado na sua sala. Escute uma coisa:
quanto mais ansioso você tiver, pior vai ser o seu relacionamento com Deus. A ansiedade desconecta a gente do nosso relacionamento com Deus. A ansiedade é um peso que atrapalha a nossa vida. A ansiedade é um peso que arrebenta com os nossos relacionamentos, porque você é ansioso ou ansiosa, você não consegue se relacionar bem com ninguém, e a sua família está vivendo um verdadeiro problema por causa da agitação que você está vivendo no seu coração. A ansiedade é um negócio tão sério que hoje é considerado doença, onde as pessoas têm síndrome de ansiedade, e os remédios que se usam é chamado de ansiolítico, tarja preta, para combater a ansiedade. Eu vi alguém dizer que depressão é excesso de passado, quando você carrega muito do passado na sua vida, e ansiedade é o excesso do futuro. E eu vi outra definição maravilhosa: estresse é o excesso do presente. Resumindo, se é excesso, cai fora. Excesso vai atrapalhar você aliviar o peso para seguir em frente com as suas próprias mãos. Excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. Eu não estou dizendo que é fácil lidar com a ansiedade, porque às vezes a gente fala: o pastor falando isso, mas será que o senhor não fica ansioso? É claro que todo mundo fica ansioso. A ansiedade é uma coisa que, se você não controlar, domina a sua vida, prejudica seu ministério, arrebenta com seus relacionamentos, vai adoecer o seu corpo, a sua mente, seus nervos, e pode destruir os seus relacionamentos. E Jesus Cristo disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma na nossa vida, nem pelo que havemos de comer, nem pelo que havemos de beber, nem pelo que havemos de vestir. É possível controlar a ansiedade. Você crê? Hoje você precisa, com as suas próprias mãos, jogar fora a ansiedade da sua vida. Amém? Sabe qual que é o remédio da ansiedade? Para a ansiedade? Duas coisas: oração e aprender a descansar em Deus. Tira esse peso de sua vida, irmão, e jogue fora, para seu barco continuar andando. Segundo peso é a falta de paciência. Vamos falar? Só quem sofre da falta de paciência sabe como é que é. Por isso vamos falar de novo, para a gente ficar com muita paciência. Falta de paciência. Tem gente que não sabe esperar e não tem paciência, e isso vai se tornando um peso na sua vida, porque sem paciência você começa a tomar decisões precipitadas. Eu vi que a palavra precipitação, ela vem da mesma raiz de precipício, porque os precipitados geralmente se lançam nos precipícios. Ele fala as coisas na hora errada. Conhece esse tipo ou não? Você não tem paciência de ficar quieto, nem de esperar. Você começa a abrir a matraca e falar e atropelar os processos. São os conhecidos como pavio curto. E tem gente que diz assim: pastor, me dá licença, nem pavio eu tenho. Eu falei: então nós temos que orar para Jesus criar. Explode facilmente, e principalmente não aguarda o tempo de Deus e quer agir com as suas próprias mãos.
Quantos problemas você tem arrumado porque você não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida, ou acha que Deus está demorando demais? Uma história bíblica que nos mostra muito claro isso é Abraão e Agar. Sara achou que Deus estava demorando demais para cumprir a promessa e resolveu dar um jeito, não teve paciência. Deus falou que ia dar um filho a Abraão, mas não disse quando. Muitos anos tinham passado e ela não acreditava mais, e ela resolveu dar um jeitinho, e Sara permitiu que o seu esposo fizesse um filho na escrava chamada Agar. E Abraão, por sua vez, aceitou. Isso deu um problema sério. Nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. E até hoje, árabes e judeus estão brigando, porque Dona Sara resolveu dar uma ajuda a Deus no cumprimento da sua promessa. Você parou para pensar aonde a sua falta de paciência pode te levar? E cuidado, porque se estão os dois dentro de casa sem paciência, piorou. Porque quando um tem mais paciência do que o outro, ajuda a segurar. Agora, quando é dois sem paciência, aí complicou geral. Porque se Sara estava sem paciência, Abraão podia dizer assim: opa, peraí, vamos esperar mais um pouco. Mas ele também entrou no barco, porque ele não tinha mais paciência. Aonde essa família vai parar? E criar um problema. Falta de paciência tem gerado muitos problemas na sua família, muitos problemas nos seus relacionamentos, muitos problemas na igreja. Aprenda uma lição, irmão. A coisa certa na hora errada se torna coisa errada. É certo, mas não é hora de falar, mas não é hora de agir. Você vai criar problema. Saul foi assim. Samuel falou para ele: me espera, porque eu vou chegar e nós vamos prestar o sacrifício a Deus. Só quem podia prestar sacrifício era o sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Samuel demorou muito e Saul resolveu ele mesmo, porque não teve paciência de esperar, fazer o sacrifício a Deus, e o Senhor rejeitou o sacrifício e rejeitou Saul. Apressado come cru e passa mal. Paulo diz, irmãos, em Gálatas, que uma parte do fruto do Espírito é o quê? Paciência. Respira fundo e fala: paciência. E tem uns que você tem que respirar muito fundo. Todo dia de manhã cedo, 2 copos de paciência. Ajuda, que é uma beleza. Lembra disso. Paciência. O fruto do Espírito é paciência. Se o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, ele está gerando em você paciência. E se você aprender a lidar com a espera e ser paciente, nada vai afundar o seu barco. Amém? Hoje você precisa pegar a falta de paciência com as suas próprias mãos, fazer o que com ela? Joga fora. Terceiro, outro peso que tem arrebentado muita gente: ciúme. E o ciúme é um peso perigoso, porque ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado de 2 primos. O ciúme traz um primo chamado inveja, e que traz outro primo chamado ódio. Tudo começa com o ciúme. Se você não cuidar, vira inveja. Se você não cuidar, vira ódio. E o seu barco está, pesando demais. Voltemos a Saul. Saul começou a ficar enciumado de Davi. Davi era um jovem que matou Golias e começou a ter sucesso na guerra. As moças de Israel criaram um grito de guerra, dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O povo gosta.
O povo gosta de botar uma pilha, é ou não é? O povo gosta. Quando eu era pastor auxiliar e pregava às vezes uma vez no mês, e aí as pessoas vinham me abraçar e diziam assim: que palavra maravilhosa. E alguns diziam: isso que é pregação. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Até que o pastor Roberto um dia falou comigo: um dia você vai ser pastor titular, você vai pregar todo domingo e ninguém vai falar que palavra maravilhosa. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Ciúme. Tem que ter cuidado com isso, porque vai trazendo tanto peso para a nossa vida. Saul começou a pesar, vai pesando. Teve um pessoal nosso aqui que foi num culto, no sexta-feira ou no sábado, aquele que eu preguei sobre Ezequiel 37, e muita gente assim: que palavra lá na igreja tal. Pastor prega bem. Tenho vontade de falar: vai pra lá mesmo, cara. Vai cuidar do seu coração, porque a todo instante nós podemos cair nessa cilada. Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. Saul ouviu aquilo, ficou chateado, e aí o ciúme gerou inveja, e a inveja gerou ódio, e daqui a pouco Saul está caçando Davi para matar. Vigia, irmão, porque ciúme é uma coisa quase que natural do ser humano. Desde criança nós já sentimos ciúme, é ou não é? Qual filho aqui nunca sentiu ciúme do pai? Levanta a mão. Quem já sentiu ciúme do irmão? Quem irmão aqui já sentiu ciúme? Já achou que o irmão era melhor, tratado melhor do que você? É o preferidinho da mamãe? Por que ele pode e eu não posso? Por que o presente dele é melhor do que eu? Por que a senhora se preocupa mais comigo? Se não cuidar, inveja. Se não cuidar, ódio, peso. Joga fora rápido, com as suas próprias mãos. Sabe qual que é o remédio do ciúme? Passar a admirar a pessoa. Quando você sentir ciúme de alguém, você começa a admirar aquela pessoa. Quando uma pessoa receber uma coisa que você gostaria, se alegra com aquilo. Faz esse exercício. Eu vi a história do homem que disse assim, um amigo dele tinha um helicóptero, e um dia ele conseguiu um voo no helicóptero do amigo. Ele achou aquilo tão bacana e pensou no carro, e em todo o engarrafamento que ele passava todo dia, e o coração dele começou a invejar aquele amigo que tinha um helicóptero. Diz: meu Deus, não é possível, eu sou crente, esse miserável nem crente é, tem um helicóptero, e eu só tenho um carro que anda no estacionamento, no meio de um monte de engarrafamento. O que é isso? O senhor podia me dar um helicóptero? E aí começou a entrar e diz assim: e talvez o senhor podia tirar dele. Na hora o Senhor falou no coração dele, e ele pensou: quanto custa um helicóptero? Quanto custa a manutenção de um helicóptero? Quanto custa um piloto de helicóptero? Quanto custa combustível de helicóptero? Aí ele começou a dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu um carro. Meu carro é uma bênção. Obrigado que eu posso ir no meu carro, no meio do engarrafamento, ouvindo música, ouvindo a pregação do pastor David. É uma bênção. E o Senhor derrama na vida desse miserável, para que ele possa comprar mais uns 2 ou 3 helicópteros. Começa a bendizer aquilo que está causando mal a você. Se a pessoa, você tem ciúme, diz assim: isso que é cara bacana. O Senhor te abençoe mais e mais. Se você sente ciúme do casamento, abençoa para que o irmão tenha um casamento melhor ainda. Porque às vezes a gente fica assim: como é que um cara feio desse achou uma mulher tão bonita? Isso é papo que a gente tem lá dentro da nossa cabeça, que eu nem vou pedir para levantar a mão aqui, para não dar problema. Quando você achar isso, você diz assim: oh Senhor, faz a mulher dele ficar mais bonita ainda, e que meus olhos não caem em cima dela.
E ajuda a minha também. Louvado seja Deus. Aquilo que você admira, que você vai receber. Mas aquilo que você inveja vai se afastar de você. Quanto mais você tem inveja, mais longe vai ficar aquilo que você quer. Quanto mais você deseja da vida do outro, mais longe aquilo vai ficar da sua vida. Tire esse peso de sua vida, irmão. Abençoe a pessoa. E quanto mais você admirar, mais a bênção daquela pessoa você vai receber. Falei aqui de alguns amigos meus de seminário que nem eram tão bons alunos hoje, e hoje tem ministérios maravilhosos. Eu fico pensando, Senhor, que eles cresçam mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Com as suas próprias mãos, tira fora da sua vida o ciúme, tira fora da sua vida a inveja. Isso aí é uma coisa que às vezes a gente nem admite para ninguém, mas você sabe do que eu estou falando, e você precisa fazer essa autocrítica, e hoje com as suas próprias mãos lançar fora. Quarto, amargura e ressentimento. A coisa está ficando pesada, e talvez esse seja um dos piores pesos a se guardar. Porque quando você retém o perdão e fica amargurado e ressentido, seu barco não vai para frente nem para trás e está correndo o risco de afundar. Toda vez que há amargura e ressentimento no nosso coração, toda a nossa vida fica bloqueada e prejudicada. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, zera a conta, entrega na mão de Deus, perdoa, limpa seu coração, vira a página e segue em frente. Todo dia à noite você precisa fazer essa oração: Senhor, hoje eu estou zerando a conta, eu não quero carregar peso de ninguém, abençoa, cuida dessa pessoa e limpa meu coração. E uma das coisas que vai ajudar a gente a jogar fora esse peso é saber que você também magoa os outros. Sim ou não? Ah, ele me magoou. Você nunca magoou ninguém não, né? Bonitão. Ah, ele pisou na bola comigo. Você também nunca pisou na bola com ninguém. Não cumpriu a palavra, você cumpre sempre a sua? Faz a reflexão. Se você foi ferido, pensa que você também já feriu muita gente. Ou você é perfeito? Pare de cobrar dos outros aquilo que você não pode dar. O acúmulo da amargura, já está provado, gera depressão, insônia, doença dos nervos e câncer. Nem toda depressão, nem toda doença de nervo, nem todo câncer é fruto de amargura, mas muitos são. Cuida da sua vida, tira esse peso para que você possa seguir em frente. Eu vi a história de um homem que ele foi rejeitado pela mãe. A mãe dele abandonou ele, não cuidou dele, e ele cresceu um jovem rebelde, se tornou um criminoso e cometeu um crime pesado e foi condenado à morte. E quando ele estava no corredor da morte, a sua mãe conseguiu um visto, conseguiu um acesso e bateu naquela cadeia e encontrou com seu filho, chorou aos pés dele e disse: meu filho, eu vim aqui hoje te pedir perdão. Eu não fui uma boa mãe, eu não cuidei de você, mas hoje eu gostaria que você, antes de morrer, me perdoasse. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Não, eu não vou te perdoar. Vai embora daqui. Mas ele não sabia que aquilo na verdade era um teste. Quem mandou a mãe dele lá foi o imperador, que tinha o poder de livrá-lo da morte. O imperador disse: se ele perdoar, eu perdoo, mas se ele não perdoar, ele vai morrer. Porque quem não perdoa não merece o perdão. Quem não é capaz de perdoar não vai ser merecedor de ser perdoado. Uma vez, numa guerra entre dois países, um país resolveu provocar o outro. E num dia mandou vários caminhões com todo o lixo daquele país ser jogado na terra do outro. Os caminhões entraram e depositaram lixo, podridão.
Tudo que era ruim, eles depositaram lá. Vieram embora. No outro dia, aquela nação que tinha recebido lixo, também preparou vários caminhões e mandaram jogar lá na outra nação que tinha atacado primeiro. Só que aquela nação que foi lá, por último, ao invés de lixo, ela encheu os seus caminhões de flores e mandou fazer faixa e colocar em todos os caminhões. Cada um dá o que tem. Você precisa cuidar do seu coração e lançar fora toda a amargura e ressentimento, para que você não passe isso para outras pessoas. O que você precisa passar, irmãos, é paz, é perdão, é misericórdia. Com as suas próprias mãos, tira a amargura do seu coração hoje. Perdoa, entrega nas mãos de Deus e segue em frente. Quinto, outro peso é ingratidão. Aqui esse peso começa devagar, mas ele pode ir pesando o barco e o seu barco não consegue ir para frente, ou você fica agarrado ou parado, ou parando toda hora. Você já teve a sensação de que a sua vida não está indo para frente? Ela anda um pouquinho e para. É igual o carro velho, você conserta uma coisa e estraga outra. Quando você pensou, agora está zerado, arrebentou outra coisa. E vai, e vai, e vai. E cada dia é uma coisa que está... Cuidado. A ingratidão pode estar no seu coração. Como é que eu sei que eu estou sendo ingrato? É quando você começa a falar mal daquilo que te abençoou. Se você está sendo ingrato, se você está falando mal daquilo que te abençoa, você está com esse peso na sua vida. E sabe quem está vendo todas as coisas? Aquele que julga o coração do homem. E ele sabe de todas as coisas. Como é que ele vai te abençoar? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande para não criticar aquilo que nos abençoa. Ingratidão é cuspir no prato que comeu. Mas existe uma coisa pior do que cuspir no prato que comeu. É cuspir no prato que está comendo. É estar sendo abençoado, estar criticando, estar falando mal. Como é que a nossa vida vai para frente dessa maneira? É uma avaliação que a gente precisa fazer. O ingrato tem memória fraca. O ingrato só olha o retrato, esquece o filme. Você só olha aquela situação, mas você esquece toda a história que está para trás. Você só olha o que a pessoa tem de ruim, mas esquece que ela tem várias coisas boas. Você só olha os defeitos e esquece as qualidades. E esquece todo o bem que as pessoas já fizeram. E desconsidera o resto. Eu vi a história de um rei que tinha cães selvagens. Ele usava aqueles cães para devorar os seus servos que cometiam algum crime contra ele. Certo dia, um dos servos mais fiéis, que serviu aquele rei por mais de 10 anos, falhou com o rei. E o rei disse: não tem perdão, joga ele para os cães. E ele só pediu uma coisa: me permite, rei, cuidar desses cães por 10 dias, alimentar esses cães por 10 dias. Depois desses 10 dias o senhor pode me jogar para ser executado. E ele durante 10 dias jogou, alimentou aqueles cães. Quando deu o dia da execução e jogaram aquele homem para os cães, os cachorros vieram e fizeram festa com ele. E o rei, quando olhou aquilo, ficou sem entender. E ele disse: eu te servi por 10 anos e o senhor não soube reconhecer meu valor. Eu alimentei esses cães por 10 dias e eles souberam reconhecer o meu valor. Vamos pensar, meus irmãos, se isso não está sendo um peso na nossa vida. Esses dias eu fiz uma lista de pessoas que eu preciso voltar para agradecer. Pessoas que investiram na minha vida quando ninguém acreditava. Pastores que abriram as portas para mim. Pastores que foram referência na minha vida. E que hoje às vezes eu não tenho nem tanto contato. Eu preciso voltar para agradecer.
pensa que na sua vida tem muita gente assim também. Gente que te abençoou, gente que abriu portas, gente que cuidou de você, e que hoje você precisa voltar lá, tirar esse peso de sua vida e agradecer. Sexto, pecado. Outro peso perigoso. Lance fora do barco da sua vida, porque o inimigo é acusador, e se tem pecado, ele vai acusar, e você abriu brecha. E aí sabe o que ele vai produzir na sua vida? Culpa. E culpa vai gerar peso, e o seu barco não consegue ir para frente, porque talvez exista pecado não tratado na sua vida. Josué estava levando o povo de Deus a conquistar a terra prometida. Eles tinham vencido a cidade de Jericó, que era uma cidade mais fortalecida daquela época. Num grito, todas as muralhas de Jericó caíram. Deus deu vitória. E dali eles precisavam lutar contra uma outra cidade chamada Ai, que era uma cidade infinitamente menos poderosa do que Jericó. E Josué falou: então vou mandar só uma parte do meu exército. Sabe o que aconteceu, irmão? Derrota. Perderam feio. Josué foi reclamar com Deus. Deus, o que aconteceu? Jericó, nós ganhamos fácil. É como se você tivesse vencido o pitbull e perdido para o piquenês. Tem alguma coisa errada? Deus disse: tem. Sabe o que tem errado? Pecado no meio do arraial. Tem um homem aí chamado Acã, que escondeu na sua tenda o pecado, a cobiça, a desobediência, e acarretou derrota para ele mesmo, para sua família e para todo o povo. Isso é muito sério, meus irmãos. Servo de Deus não pode ter nada escondido na sua vida, porque senão não vai para frente. Veja bem o que você vê, o que você ouve, o que você esconde, porque se esconder, de Deus não está escondendo. E o diabo, ele é tão sagaz que ele diz assim: não fala isso com ninguém, não procura ajuda, não faça nada, porque ali, quanto mais você se cala, mais você é oprimido. Sua vida não vai deslanchar dessa maneira, sua família não vai para frente, se tem algo escondido na nossa vida. Está acarretando derrota para nós mesmos, está acarretando derrota para a sua família, e muitas vezes a igreja está pagando o preço. Avalie sua vida, reflita com as suas próprias mãos, jogue fora, pede a Deus e Deus vai te mostrar o que você precisa lançar fora com relação a pecado. Avalie sua vida, ajoelha. Um Salmo 15 aberto. Quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de coração, reto, e vai pedindo a Deus para mostrar onde é que nós temos errado. Ajoelha com Êxodo 20, os 10 mandamentos, e vai lendo, dizendo: Senhor, o que eu estou errando aqui? O peso do pecado atrapalha a sua caminhada, perturba a sua família e atrapalha a igreja de andar. Sétimo, desobediência ministerial. Fugir do chamado de Deus. Não tem outra história para a gente exemplificar isso, senão a história de, quem lembra? Jonas. Deus mandou ele para... O povo aqui sabe Bíblia. Deus mandou ele para onde? E ele foi para... O que aconteceu com o navio que ele estava? Quase afundou. Até que ele voltasse para o centro da vontade de Deus. Talvez essa tempestade que você está enfrentando é porque você está fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Você está igual Moisés: manda outro. Manda outro, Senhor. Eu não.
Você está igual o pastor que fez apelo missionário e a filha dele levantou a mão e disse: você não, baixa. Quem quer ser missionário aqui na igreja? Aí a filha dele foi: não, você não, pode baixar aí. Caminho contrário não vai te levar a lugar nenhum. Deus já mandou você se envolver mais com a obra. Deus já falou no seu coração o que Ele quer de você. Você está fugindo. Deus já te tirou do lamaçal de pecado, já te colocou sobre uma rocha. Deus já abençoou tanto a sua vida. E muitas vezes você está de braços cruzados. Como é que o seu barco vai para frente? Deus já te chamou e você já tem convicção que o seu chamado é liderar. Mas você está dizendo assim: manda outro, Senhor. Eu não. Nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para produzir. Hoje, irmãos, é dia de tirar esse peso de sua vida. O caminho de Tarsis não é para você. Volta para Nínive. E você tem uma escolha a fazer: ou com as suas próprias pernas, ou Deus vai mandar a baleia te pegar. Você quer ir com as suas próprias pernas ou você quer ir de baleia? Ser vomitado de baleia. Pensa, irmão. E o último, desânimo. Esse peso tem atrapalhado muitas vidas, feito muita gente não ir adiante. É aquele estágio da nossa vida que a gente liga um botão dizendo assim: não estou ligando mais para nada. Tanto faz a água correr para cima quanto para baixo. Acredita mais em nada. Você entrou na onda do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Se é a vida que vai te levar, onde é que seu barco vai chegar? Eu queria terminar com esse texto. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 a 4. Deus está dando uma palavra de ânimo. E Deus disse: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército que maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote vai à frente e vai dizer uma coisa ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Olha como termina o versículo 4. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar vitória. A vida é uma batalha. E às vezes nós estamos diante de grandes inimigos. E para vencer, você vai precisar tirar do seu coração tudo aquilo que está te paralisando. Todo o peso de desânimo e de medo que estão tornando você derrotado antes mesmo de lutar. A pior derrota é o medo de perder. O pior derrotado é aquele que não luta porque acha que vai perder. É aquele que desanima antes do juiz apitar e apontar o centro do campo. Enquanto o cronômetro estiver rolando, há esperança. E nós temos que lutar até o final. Por quê?
pastor? Porque Deus está do nosso lado. Porque não somos nós que estamos lutando sozinhos. Ele está lutando a nossa luta. Não desanima, porque a nossa vitória vem das mãos do Senhor. Hoje, irmão, com as suas próprias mãos, você precisa jogar fora da sua vida o desânimo, o medo, a paralisia, o pecado, a desobediência, o ciúme, a ansiedade, o ressentimento, a amargura. A falta de paciência. Veja bem o que está pesando no seu coração. Eu disse no início que é uma palavra para não envergonhar ninguém, nem para expor ninguém. É uma palavra de amor, porque o que nós queremos é que o seu barco esteja leve, esteja limpo, esteja navegando rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Você pode repetir comigo essa oração? Senhor, que nessa noite eu venha entender que o propósito do Senhor para a minha vida é maravilhoso. Eu quero, com as minhas próprias mãos, segundo o que o Senhor falou ao meu coração, jogar fora esse peso que está atrapalhando a minha vida, que não me deixa seguir em frente. Tira de mim, perdoa meus pecados, lava a minha alma, entra no meu coração, transforma a minha vida. No teu nome que nós oramos. Amém. Continue com seus olhos fechados.